Olá, meu amigo, como vai? Tudo bem? Neste tutorial eu vou aqui trazer a vocês o exercício prático para provocar essa simulação que vocês viram aí na introdução do tutorial. Já tive a oportunidade de falar um pouquinho a respeito disso, mas a primeira vez eu fiz aqui com Quick Smoke, que é aquele efeito de fumaça rápido. Eu vou selecionar o objeto cúbico, tecla X para apagá-lo e vou digitar Shift A e vou adicionar um objeto de texto. Vou aproximar. O programa já coloca esse texto padrão. Para eu alterar ou editar, eu vou entrar no modo Edit Mode. Aqui no Edit Mode eu posso usar a borracha do teclado, que se chama Backspace. Vou pressionar e vou apagar aqui os caracteres. Vou digitar apenas um caractere, letra A, e vou voltar para o modo Objeto. Eu vou usar a rotação em X, RX90, e vou deixá-lo em pé. Vou aproximar e vou vir aqui na barra de propriedades buscar o ícone que representa essa letra F aqui. Clicando nela, vocês vão ver todas as características para alterar o texto ou o caractere que vocês queiram. E tem uma guia aqui chamada Geometria. Nessa guia Geometria eu vou encostar o cursor nesse slider, que é o deslizador, pressionar o botão esquerdo do mouse e vou arrastá-lo para a direita. Veja que eu dou corpo àquela fonte, ela passa a ter uma aparência tridimensional. Para melhorar um pouquinho essas quinas e dar chanfrura, ainda aqui em Geometria eu vou usar a opção Bevel, clicar com o cursor na opção Depth, que é profundidade, e arrastar com o botão esquerdo pressionado para a direita. Eu dou essa chanfrura que vocês estão vendo aqui. Vamos mudar nossa visão da fonte para o modo de frente, View, Front. E para eu posicionar o caractere tendo o cursor como centro, eu vou rodar essa barra de rolagem de propriedades e vou buscar a guia parágrafo. Na opção horizontal alinhamento, eu vou clicar em Center. Lembra vocês que esse efeito vocês podem utilizar em caracteres, em textos e até em objetos tridimensionais aí que vocês precisem. Eu preciso transformar esse texto agora em um objeto em forma de mesh. Por quê? Porque se nós entrarmos aqui no modo Edit Mode, veja que eu posso só digitar ainda caracteres, ou seja, não é objeto de malha. Então, para fazer isso, eu volto ao Object Mode e com o cursor na área, eu clico o atalho Alt C. Abre o menu de conversão e eu vou convertê-lo para o formato de mesh. Pronto, voltando ao Edit Mode, veja que o nosso texto agora eu não tenho mais como digitá-lo. E ele virou um objeto formado de vértices, arestas e faces. Para tornar leve a sua malha, eu vou usar aqui na esquerda, na barra de ferramentas, a opção chamada Remove Doubles. Eu vou remover as vértices dobradas com a transformação. Eu tenho que selecionar primeiro e clicar aqui em Remove Doubles. Veja que aqui em cima eu consigo remover as vértices que foram dobradas. Aproveitando ainda, eu vou usar o cursor, apertar a barra de espaço e usar uma opção chamada Limited Dissolve, que isso eu torno ele mais leve. Vamos voltar para o Object Mode, já tem uma letra pronta para o efeito. Vamos usar um segundo objeto que vai ser o objeto domínio. Então eu vou com o cursor na área, digitar o Shift A, adicionar uma mesh do tipo cúbica. O cubo veio na visão sólida, nós vamos mudá-lo para a visão wireframe. Vamos apenas mudar a nossa visão aqui para um modo ortográfico, a gente consegue ver de forma mais exata. E com o cubo selecionado, eu vou encostar o cursor no seu deslocador azul e vou puxá-lo aqui para cima. Deixá-lo aqui mais ou menos nesse ponto. Nesse ponto, eu vou dar agora a compressão pelo eixo X. Então, vou usar a escala SX e vou apertar o cubo para que ele fique mais ou menos aqui nessa condição. Vamos mudar nossa visão para o modo pela direita. Então vamos voltar aqui em View, Right, posso usar a tecla 3 do teclado numérico e vamos achatá-lo agora tendo como base quem? A coordenada Y. S de escala Y, eu achato o cubo e deixo mais ou menos aqui nessa condição. Voltando à visão frontal, temos os dois objetos aí para a nossa simulação. Precisamos agora atribuir aos mesmos o efeito físico que vai fazer o objeto sair fogo. Vamos escolher primeiro o objeto que vai ser o domínio. Selecionando o cubo, eu vou vir aqui no ícone de propriedades físicas, clicar nessa bolinha aqui quicando, parece uma bolinha de ping-pong, e notem que aqui eu tenho
a opção Smoke. Clicando neste efeito físico Smoke, vão surgir algumas opções e nós vamos atribuir a esse cubo um tipo de efeito de acordo com essas 4 opções que aqui existem. Esse objeto vai ser o quê? Vai ser o objeto que vai ser a área onde o fogo irá ser projetado. Então ele vai ser o domínio. Eu clico aqui em Domain e vão surgir aqui as propriedades que nós alteraremos já para fazer o efeito que nós precisamos. Vamos então selecionar agora o objeto que fará a chama. Quem é a chama? A letra. A letra não tem um efeito físico, pode notar. Nós vamos clicar na bolinha quicando e vamos clicar em Smoke. E ele vai ser o objeto que vai o quê? Simular o fluxo da chama. Então nós vamos usar essa opção aqui, Flow, que significa fluxo. O tipo que ele está utilizando é o tipo Smoke. O que isso quer dizer, Luciano? Como eu já apliquei o domínio e o fluxo aos dois objetos, se eu vier aqui na timeline e der o Alt A, veja que eu consigo simular o efeito de fogo fazendo com que a fumaça saia, porque o tipo de fogo que eu estou utilizando aqui é fumaça. Mas não é bem isso que eu quero. Eu quero que esse objeto ele flameje, ele saia fogo. Então eu posso vir nessa caixinha Flow Type, clicar aqui com o botão esquerdo, eu vou usar a opção fogo. Veja que quando eu zerar e voltar novamente a animação, em vez de fumaça, o objeto emitirá fogo. E agora que nós vamos fazer as configurações para fazer o efeito sair bem legal. Bem, para eu poder melhorar a resolução desse fogo saindo aqui, eu vou selecionar o objeto domínio com o botão direito do mouse. É aqui na configuração de Resolution que nós vamos dar qualidade ao fogo e fumaça. Quanto maior esse valor de divisões aqui, mais qualidade a fumaça terá. Só um detalhe, pessoal, não utilizem valor muito alto, porque isso aqui vai exigir muito do processamento do seu computador. Pode dar até um crash se o seu computador não tiver uma quantidade de memória suficiente, uma placa gráfica aí adequada. Então eu aconselho aqui no máximo a usar, eu vou usar aqui 64. A minha máquina é uma máquina razoável. Então se eu voltar aqui para a animação, observe que a qualidade do fogo e fumaça aqui vai melhorar em decorrência dessa divisão. Outra opção também que eu tenho para poder tornar mais rápido o efeito é usar essa opção Smoke Adaptive Domain selecionado. Com isso ele cria um domínio específico para tornar mais rápido o processamento do recurso de fogo. Então clicando aqui, veja que surge aqui um domínio, ó, e ele vai aparecendo no momento que o fogo vai saindo. Eu tenho também essa opção Smoke High Resolution. Se eu utilizar essa opção aqui selecionada, a resolução da fumaça vai ser excelente e do fogo também, mas vai pesar muito o processamento. Eu vou clicar aqui só para selecionar, vamos voltar aqui para o passo inicial e veja que quando eu aciono o Play ou Alt A, a resolução é melhor, mas o processamento aqui, ó, de animação ele se faz bem mais lento do que o modo anterior. Então eu não uso isso aqui para a máquina que eu tenho. Só se eu tivesse aí uma placa gráfica bem interessante, tá? Vou excluí-lo e vamos voltar novamente do passo 0 para executar a funcionalidade. Quero lembrar vocês que alguns computadores, a depender do seu driver gráfico, necessitará vocês utilizarem essas duas opções aqui ativas para poder sair a simulação. Nós vamos apenas agora movimentá-lo até um determinado ponto aqui da timeline, vamos parar e vamos selecionar a letra. Com a letra selecionada, as propriedades que irão aparecer são as propriedades do objeto fluxo. Veja que eu tenho aqui, ó, o tipo, que é a mesh, eu estou usando quem? A malha do objeto. E a superfície que eu estou usando aqui é um valor de 1.5. Eu vou diminuir isso aqui para 0.7. Aqui em Flame Rate, que significa a taxa de chama, eu estou utilizando o valor 1. Eu vou clicar com o botão esquerdo e vou usar 0.5. Vejo que agora, se eu voltar à animação, a chama sai de forma bem mais condensada aqui e mais próxima ao objeto fonte. Precisamos agora atribuir à cena o efeito desse fogo. Vou te explicar por quê. Vou dar o Blender Render e vou mudar o engenho de renderização para o modo Cycles Render. E eu vou atribuir aqui na cena um objeto usando o cursor. Vou usar o Shift A, uma Mesh Plane, veja que o plano eu vou usar aqui o botão do meio pressionado, só para dar uma rotação.
Vou sair agora para o modo de perspectiva. Tá? Vou dar um S de escala só para fazer o chão. E voltando à nossa visão de frente, a essa superfície selecionada, nós vamos vir aqui no ícone de materiais. Vamos atribuir um material, vamos dar cor a essa superfície. Então vamos clicar em New. Vai surgir uma guia chamada Surface. Veja que o tipo de superfície que eu estou usando aí para essa malha é uma superfície do tipo de Fuse BSDF. Eu vou mantê-lo numa cor, clicando aqui nessa caixinha, uma coloração azul. E vamos agora mudar nossa vista para a vista de topo. O que eu vou fazer? Afastar um pouquinho o botão do meio do mouse. Vamos selecionar a lâmpada. Com ela selecionada, vamos usar a tecla G para deslocá-la, que ela fique nesse ponto. E vamos mudar essa lâmpada, já que nós estamos usando uma lâmpada do tipo Point, para o modo Sun. Vamos nessa opção Size e clicar com o botão esquerdo, usar o valor 1 e vamos clicar em Use Nodes. Vamos agora, com a lâmpada selecionada, rotacioná-la. Vamos dar um RZ para rotacioná-la em direção ao caractere. E vamos voltar à nossa vista de frente. Com a vista de frente aqui, vamos agora ajustar a câmera para a nossa cena. Vamos clicar aqui a barra de espaço com o cursor aqui na área 3D View e vamos digitar a palavra Align em inglês. Veja que eu tenho essa opção aqui chamada Alinhe a câmera pela vista. Clicando nela, eu trago a câmera aqui para o centro. E com a câmera selecionada, eu vou dar o Shift F e vou movimentar, vamos aproximar um pouco. Se eu quiser agora dar a animação, a nossa câmera vai observar o efeito sendo feito dessa forma. Tá? Mas há um detalhe. Se eu vier aqui para dar a renderização da imagem, veja que na renderização, aquela chama que nós estamos vendo lá no modo sólido, ou de modo de textura, ela é, na verdade, esse cubo que vocês estão vendo aqui. Então eu preciso fazer com que esse cubo ele apareça em forma de chama. E aí nós vamos ter que fazer algumas configurações básicas aqui do efeito de material. Então vamos sair daqui da renderização com a tecla ESC. Tá vendo que esse cubo aqui, que foi apresentado, ele está trazendo uma forma que não é a forma de chama. Então para isso nós precisamos, pessoal, fazer o seguinte. Nós vamos selecionar o objeto domínio. Vamos atribuir a ele o quê? Um efeito de material. Vamos clicar em New. Nós vamos clicar aqui e vamos mudá-lo para o modo Emission. Vai ser um efeito emissor. Para facilitar aqui o nosso entendimento, eu vou encostar o cursor aqui entre as duas janelas, 3D View e Timeline, pressionar o botão esquerdo e vou arrastar para aumentar a janela Timeline para esse tamanho que vocês estão vendo. Nessa janela aqui de cima, nós vamos usar a visão de modo renderizado, que é a visão em tempo real. Então nós vamos clicar aqui, ó, mudar para o modo Render. Dessa forma que nós vamos estar vendo aqui o nosso cenário. E vamos, na janela de baixo, mudar de Timeline, clicando aqui no ícone, para o modo Node Editor. Eu vou aproximar aqui com a rodinha do meio do mouse. Veja que o material atribuído ao domínio que nós atribuímos é um Emission. Vocês vão ver isso aqui do lado. E aqui é a saída que nós estamos vendo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é desligar esse nó daqui. Veja que o objeto cúbico fica numa cor preta e vou ligá-lo ao modo volume. E para dar o efeito desejado da chama, eu vou clicar em ADD e na opção Input eu vou utilizar essa opção aqui chamada Atributo. Quero lembrar vocês que eu estou usando esse ícone aqui acionado, que é o ícone de material, tá? E agora, pessoal, eu vou ligar essa opção Color ao Color do Emission. Veja que sumiu aquele efeito de volume daqui. Então se eu vier agora, vamos criar uma janela Timeline aqui só para fazer a animação embaixo. Então eu vou encostar o cursor aqui no chanfro, empurrar para cima, eu crio uma outra janela parecida, nós vamos mudar para o modo Timeline. Vamos aumentar esse valor extraente aqui de 1 para 22. Vamos dar o Enter. Nós precisamos atribuir ao nó chamado atributo um nome de um efeito que é o efeito de densidade. Então nós vamos clicar aqui na palavra Name com o botão esquerdo e vamos escrever em inglês Density, que significa densidade. Vamos dar o Enter.
No momento que eu der o Alt Play, note que começa a surgir aqui o efeito de fogo ou fumaça aqui junto ao objeto. Só pelo fato de eu ter escrito essa palavra Density aqui no atributo. Agora eu preciso criar um efeito para me dar aquela coloração e cor de fogo que nós vimos. Então eu vou afastar isso aqui, vou selecionar cada objeto desse e vou adicionar um nó do tipo Color Ramp. Eu vou vir aqui em Converter, escolher a opção Color Ramp, vou colocá-lo aqui. Entre o atributo e o Emit, ele já se liga automaticamente. Vou adicionar uma setinha aqui de cor, clicando nesse sinal de mais, veja que ela apareceu. Vou pressionar sobre ela com o botão esquerdo, clicar e arrastá-la aqui para a direita. Eu vou clicar nessa caixinha aqui de baixo, onde está o cursor do mouse, com o botão esquerdo, e vou atribuir uma cor laranja para ela. Já estou dando aqui uma cor com aparência de fogo. Tá? Para melhorar mais ainda, eu vou adicionar um outro nó. Eu vou só desabilitar essa caixa de propriedades aqui, clicando na tecla N, para melhorar aqui nosso espaço. Vamos atribuir mais um nó, clicando em ADD, e vai ser textura do tipo Voronoi. Vamos clicar aqui em Voronoi Texture e vamos clicar com o botão esquerdo entre o atributo e o Color Ramp. Olha como eu consigo dar uma intensidade melhor aqui. E aqui eu posso, por exemplo, agora usar uma segunda setinha de cor aqui, vou clicar. E aqui vou trazer essa setinha para cá e vou usar uma cor vermelha. Já tem um efeito aqui bem significativo. E vamos voltar a nossa janela para aquele modo único. Então eu vou encostar o cursor na chanfrura, pressionar o botão esquerdo e apagar a janela de baixo apontando para baixo. Para ficar melhor, eu posso pegar esse fundo, clicando em Word e Use Nodes, vou usar uma cor preta bem intensa, que eu já tenho um efeito mais legal. Vou voltar aqui para o modo Texture, vou ajustar aqui a cena, vou ver dessa posição, vou aproximar mais. Se eu der o Render, ou usar a visão renderizada real, vocês vão ver eu simulando nessa condição. O que vai dar qualidade na hora da animação, voltando aqui ao modo Texture, é esse domínio. Se eu selecioná-lo e utilizar aqui no efeito físico, em Resolution, um valor, por exemplo, 96, é evidente que quando ele for começar a dar a simulação, essa simulação vai sair com mais qualidade, tá vendo? Mas é aquilo que eu te falei, tenha cuidado com essa quantidade de divisões aqui. E a renderização aqui, se eu renderizar nesse ponto, veja que a qualidade de resolução da imagem aqui saiu com qualidade bem superior. Eu posso dar uma cor ao texto se eu quiser. Então eu posso selecionar a letra, vir aqui em material, veja que ela não tem nenhuma cor aqui aplicada a ele, eu vou dar um New. E vou usar, por exemplo, aqui um material do tipo Anisotropic BSDF, vamos usar uma cor, em torno de uma cor desse tipo. Então se vocês quiserem ver em tempo real como vai ficar, o objeto ele vai trazer uma coloração diferenciada aqui no momento do efeito. Para criar a nossa animação, vamos voltar ao modo Material, eu posso agora vir aqui no ícone de câmera e simplesmente escolher em dimensões o tipo de resolução que eu queira aí para minha imagem do vídeo. Eu uso geralmente o modo HDTV 720, vocês podem usar qualquer um desses modos aqui que vocês desejam, tá? E na condição de Resolution 1280 por 720, eu vou na opção Watch Party, escrever aqui o nome do arquivo que eu quero. Vou botar texto em chamas. O vídeo eu posso selecioná-lo aqui nessa coluna, o tipo de vídeo que eu desejo. E para isso é necessário que eu tenha os codecs desses vídeos aqui junto à minha máquina, caso contrário eu não vou conseguir fazer o vídeo, tá? Eu vou usar esse modo aqui, AVI JPEG, que é o mais básico. E quero lembrar vocês que o que influencia muito aqui durante o processo também da resolução do efeito é essa guia chamada Sampling. Vocês devem estar com esse valor de render aqui em torno de 128, é uma resolução muito alta. Isso faz com que a renderização no processo aqui do Cyclo seja muito lento. Então eu uso em média aqui o valor com 32 em render e 32 em preview. E quando eu vier aqui em cima para clicar o Animation, ele começa a criar o passo a passo. Vejam que eu tenho um objeto aqui, objeto letra. Ele vai começar a fazer aqui o processamento quadro a quadro do frame
1 ao frame 250, já que eu estou utilizando aqui Start em 1 e Fim em 250. Vai chegar um determinado momento que ele vai começar a emitir a fumaça. Vamos aguardar a finalização aqui da renderização para a gente finalizar o tutorial, tá? Vocês podem ver, pessoal, que nós já chegamos aqui no frame de número 250, ou seja, o último frame aqui do nosso time de animação. E para nós executarmos o vídeo da animação que nós realizamos, a gente vem aqui em Render, Player Rendered Animation. E aqui nós temos o efeito da letra com fogo de forma bem mais eficaz do que aquele tutorial anterior que eu apresentei com o Quick Smoke. Então basta agora, vou dar o S aqui para sair. Se vocês utilizarem a criatividade, podem usar esse efeito aí para qualquer tipo de objeto que vocês queiram colocar em cena para tal recurso. Agradeço a atenção de todos e obrigado mais uma vez aí por acompanhar aqui os tutoriais junto ao canal. Grande abraço!